Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estar com vocês. Mais um episódio aqui do TendaCast, o podcast que mais viraliza cortes gospel no estado do Espírito Santo. E estamos crescendo a nível Brasil. Gente, eu quero fazer aquele pedido especial para você, meu telespectador, você, nosso seguidor do Instagram, você que acompanha no TikTok, no Kawaii, aí no YouTube. Eu quero fazer um pedido especial para você aqui agora. Olha, eu quero pedir você que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do lado direito na sua tela. E esse QR Code, ele vai te direcionar diretamente para a nossa página oficial do Instagram. E ali eu quero que você aperte o botão de seguir. Você seguindo a nossa conta, você vai nos ajudar a bater a nossa meta, que é 1 milhão de seguidores, e vai me ajudar a divulgar os cortes, porque tem muitas pessoas que têm recebido essa mensagem. Essa mensagem tem tocado em vários corações. Outro dia eu recebi um depoimento de uma moça que estava com depressão e recebeu o vídeo e se reergueu. Então, você faz parte da história do Tenda, você faz parte da nossa história. Nos ajude, compartilhe no seu stories do Instagram, compartilhe no story do WhatsApp, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Olha, eu não posso também deixar de falar sobre a Rafael Assessoria em Seguros. Toda pessoa que bate de carro, moto, quebra um braço, uma perna, se machuca, essas pessoas têm direito a receber uma indenização. E mesmo que as pessoas sofrem acidente pessoal, caiu da escada, do telhado jogando bola, essas pessoas podem também ter direito a receber indenização. A Rafael Assessoria em Seguros tem prestado assessoria às vítimas de acidente. Pessoas que se acidentam e às vezes estão no exercício da função do trabalho e às vezes não sabe que tem direito a receber uma indenização. E eu quero trazer essa informação. Aponte aí a câmera do seu celular, vai direto para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua telinha aqui agora, vai direto para o nosso Instagram oficial da Rafael Assessoria e lá você mande uma mensagem. Se você souber de alguém que se acidentou, dá o print no Instagram, encaminhe para ele e deixe com ele. Olha, eu também não posso deixar de falar contigo sobre a Rafabot Automação. A Rafabot Automação, ela veio para poder inovar o mercado. Ela trouxe um diferencial. Vendo a necessidade de muitas pessoas em responder o WhatsApp, a necessidade que as pessoas tinham em conversar com o seu próprio cliente, nós criamos uma ferramenta. Essa ferramenta, ela está incumbida da responsabilidade de responder os clientes no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Ela responde de forma automática. Nós temos uma equipe preparada e essa equipe, ela vai preparar o teu fluxo para poder responder a sua demanda de clientes. Lembrando que ela pode fazer pedido de lanche, ela pode conversar com as pessoas, ela pode enviar o Pix para o seu cliente poder pagar, ela vai tirar aquela sobrecarga, aquele montante de mensagem parada, não vai existir mais na sua empresa. Você que é proprietário de mercearia, padaria, açougue, loja de bicicleta, supermercado, clique aqui, aponte a câmera do seu celular, visite o nosso site e ali você vai mandar uma mensagem e escolher um dos pacotes. Também não posso deixar de pedir você para correr aí, vai, corre aí, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós postarmos aqui, tá bom? Gente, hoje eu estou recebendo aqui a visita do homem que trouxe uma frase que impactou. O diabo, quando não te mata, ele tenta te sujar. Evangelista Josué Reis, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do TendaCast. Como foi para o senhor chegar até aqui? Foi tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Prazer novamente estar com o senhor aqui nesse lindo podcast. Que Deus venha falar com os ouvintes. Glória a Deus. Estou muito feliz em receber o senhor pela segunda vez e até hoje eu não esqueci daquela mensagem. Maravilha. O diabo, quando não te mata, ele tenta te sujar. E foi, gente, foi um vídeo que tá aí no Instagram, tá rodando, as pessoas estão comentando, uma revelação muito poderosa. Falou muito comigo. Só quem já enfrentou isso aí sabe, né, do que eu estou falando. Meu amigo, como tá as coisas? Tem pregado bastante? Pastor, estamos bem, graças a Deus. Como o senhor sabe, estou com minha filha de 2 meses, Sim. Nathalie, minha esposa Camille,
Quero até mandar um abraço para elas, em nome de Jesus. Estamos aí fazendo a obra do Senhor, e o Senhor é bom em todo tempo. Estamos aí para sempre levar a palavra do Senhor onde o Senhor nos enviar. Rodando o Brasil, Brasil, pregando nos congressos. Outros estados. E, aliás, final de semana agora estaremos com um congresso na nossa igreja. Também quero mandar um abraço para a nossa igreja, Assembleia de Deus, lá em Cidade Pomar. Meu pai, pastor Mário. Pastor Mário, um abraço, Isso. pastor Mário. O senhor vai lá levar uma mensagem para a gente. Glória a Deus, com o maior prazer. Em nome de Jesus. Meu amigo, é o seguinte, graças a Deus tá tudo bem. Nós viemos aqui também para poder lhe ouvir, porque é um prazer estar contigo, sentar com você, para ter aquele bate-papo e falar do céu. Não tem nada melhor do que falar do céu, porque o céu, ele revela para nós coisas boas. O céu, ele nos ensina muita coisa. E falar do céu, quando nós começamos a falar do céu, existe uma polêmica. O cientista, ele chegou a uma conclusão, que não existe a possibilidade de alguém após a morte reviver. E você acredita nisso? Pastor, Jesus foi o vivo que morreu para que os mortos voltassem à vida. Oh, uau! O cientista afirma que não existia vida após a morte. A vida após a morte, ela não existia até Cristo morrer. Quando Cristo morreu, nós que estávamos mortos pelo pecado, voltamos a viver. Correto. E as pessoas acreditam que, pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados. Pelo sangue de Jesus, nós recebemos o perdão, nós recebemos a nova oportunidade, porque Jesus, ele veio e carregou toda a nossa culpa. Tanto que ele disse lá na cruz do Calvário, tetelestai, ou seja, está consumado. Então, o nosso pecado e a nossa culpa se consumou ali. E o sangue de Jesus que escorreu ali, ele teve um preço. O preço foi o sangue escorrendo. E o que nós mais vemos hoje é pessoas brincando com o sangue de Jesus. Pessoas levando isso na brincadeira. Pessoas tendo por esse lado de lógica, brincando com o sacrifício de Jesus ali. Né? Tem pessoas que brincam com aquilo que Jesus ele fez por nós. Você acha que a pessoa deve brincar com isso? Pastor, obviamente que não. O sangue de Jesus é um sangue precioso. Aliás, a Bíblia diz que quando Cristo estava na cruz, um sacerdote pegou uma lança, um soldado pegou uma lança e foi do lado direito de Jesus e furou. Saiu água e sangue. Quando saiu água e sangue ali da costela de Jesus, significa o nascimento. Porque o único lugar que sai água e sangue é em um parto. Oh, uau! Quando o soldado enfiou a lança e tirou água e sangue, a igreja estava nascendo ali na cruz. Uau! Quando nós brincamos com o sangue de Jesus, nós estamos tirando a legalidade que Cristo fez para nós que somos igreja, de nascer na cruz. Uau! Nascemos na cruz. Uau! E Jesus, ele virou cura para as pessoas que foram feridas. E nesse contexto de Jesus virar cura, Jesus, ele trouxe cura para várias pessoas. Eu ouvi um pregador dizendo que a mulher, ela perdeu a palavra lá no Éden, no Jardim do Éden. A mulher, ela foi ferida lá no Éden, porque toda vez que a gente perde a palavra, nós somos feridos. Eu me sinto, se eu perder minha palavra, se torna uma brecha. Eu me senti ferido. E você acredita que depois do sacrifício de Jesus, a mulher virou cura? Pastor, isso é muito forte, porque existe uma mulher que ela cuidou de todos, mas ninguém cuidou dela. E essa mulher é a mulher que tinha um único filho, a viúva de Naim. Uhum. Ela cuidou de todos porque o próprio texto revela isso. Quando seu filho vem a falecer, ela prepara todo um esquema, um velório, contrata carpinteiras para chorar no enterro. Isso já quer dizer que ela era uma mulher que era atenciosa com a sua família. Certo. Só que o marido morreu, o filho morreu, e agora até as pessoas que estão chorando no velório do seu filho, ela teve que pagar. Ela cuidou de todos. Ela pagou para chorar?
pagou para as carpinteiras chorar no velório do seu filho. Que Ela é isso? cuidou do esposo, o esposo morreu. Certo, Cuidou do filho, o filho morreu. certo. E agora quem sobrou, ela vai ter que pagar para chorar no enterro. Ai, Mas vai vir um encontrar com ela, que a primeira palavra dele para ela é: não chores. Ela cuidou de todos, mas ninguém cuidou dela. Mas Jesus apareceu para curar as feridas. Porque antes de Jesus mandar o menino levantar, o esquife levantar, primeiro Jesus cura a ferida dela. Não chores. uau. Antes de Jesus curar, fazer o mistério no exterior, primeiro ele curou o interior. Não chores. Ela estava carregando a dor do marido, a dor do filho, mas Jesus chegou para curar. Ela cuidou de todos. Ninguém cuidou dela. Mas apareceu um, chamado Jesus de Nazaré, que curou ela por dentro. E Jesus não cura primeiro por fora, cura por dentro. Ele cura por dentro. Jesus não trabalha o exterior e trabalha o interior. Porque a cura de Jesus é completa. Uau! Oh, Quem uau. cura 50% é o homem. Você Como pode, assim, 50%? Você pode ir em um médico. O médico ele cura só você por fora. Você pode ir em um psicólogo. Ele vai resolver o problema em você que ele conseguir. Mas Jesus é aquele que resolve os problemas que ninguém consegue resolver. Uau! A cura de Jesus é 100%. Não é, né? Não é pela metade, né? Jesus, ele sempre será 100%. E detalhe, hoje nós enfrentamos também, nós vemos que várias pessoas, eles têm dificuldade em perdoar, né? As pessoas têm dificuldade em liberar o perdão, porque o perdão é quando você entende a necessidade de perdoar alguém, você se liberta. Você vive liberto. E hoje o que nós mais vemos aí são pessoas, pregadores em cima do altar que não libera perdão. Pregadores em cima do altar que tem o coração magoado, cheio de maldade e não libera o perdão pro irmão. Eu não concordo. E você? Pastor, isso é muito forte. Quem não perdoa está envenenado e não sabe. Quem não perdoa está envenenado e não sabe. Como assim? Quem não perdoa quer que o não perdoado morre. Uau! Eita! Mas quem morre é quem não perdoa. Porque a falta de perdão é como um copo de veneno. Se você Meu não Deus. perdoa, você está sendo envenenado e quer que o não perdoado morre. Mas, de fato, quem está morrendo é quem não libera o perdão. É por isso que Deus, então, ele permanece em silêncio. Você pode ver que Deus, ele nem sempre fala. Deus, ele nem sempre tá falando. Deus, ele não é todo culto que Deus fala. Às vezes tem profeta que tá forçando, tentando forçar a Deus falar, e tem gente que tá entregando coisa que Deus não falou. Tem gente que tá mencionando coisa que Deus, entregando mensagem que não saíram do coração de Deus. E essa falta de perdão, às vezes impede até o próprio Deus falar. Porque Deus, ele fala num ambiente que... O ambiente que está propício para poder ouvir a voz de Deus é um ambiente de paz. É um ambiente tranquilo. E às vezes tem pessoas que querem, de alguma forma, tentar fazer com que Deus se manifestasse, obrigar a Deus se manifestar, obrigar a Deus falar. Não é todo dia que Deus quer falar, não é toda hora que Deus quer curar. Deus cura quando Ele quer, varão. Deus opera quando Ele quer. E você já passou por momentos de silêncio de Deus na sua vida? Todos, pastor. Todos que têm ministério enfrentaram o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é tão forte... Correto. Que existe um personagem na Bíblia chamado Jó, que ele entrou em uma provação tão terrível e ele não sabia o porquê. Mas depois do silêncio de Deus, no capítulo 42, ele fala: de ti os meus ouvidos só ouviam falar, mas agora, depois do silêncio, os meus olhos te vê. Porque o silêncio de Deus faz Deus revelar de fato quem ele é para você. Uau! Uau! Todos passaram pelo silêncio de Deus, e o silêncio de Deus é necessário para mudar e moldar o nosso caráter. Uau! E no silêncio, você acredita que Deus estava te enxergando? Deus estava te vendo?
nessa parte de que você viveu esse momento de silêncio? Com certeza, porque o silêncio é necessário para quem tem ministério, o silêncio é necessário para quem canta, o silêncio é necessário para quem prega, porque como o senhor ressaltou muito bem, nem todos os dias Deus fala. Vai ter dias que Deus vai usar o silêncio para falar. Sim, até no silêncio, né? Uau! Deus fala. E quando Deus usa o silêncio para falar, a gente aprende uma lição no silêncio de Deus. Que Deus, ele não é imediatista. Meu Deus! Deus não trabalha no imediato. Primeiro, Deus trabalha em você, para depois fazer através de você. Uau! E o senhor acredita, o senhor consegue acreditar que... Porque tem pessoas que querem provar alguma coisa para outra pessoa. Ou seja, tem gente que tem unção, eu quero provar que eu tenho mais unção do que fulano de tal. Elias não quis provar que tinha mais unção do que os outros profetas que estavam. Eliseu não quis provar que ele tinha mais unção para ninguém, tanto que quando Naamã foi procurar ele estava dentro de casa. O Naamã bateu na porta da casa do profeta. Por quê? Quem quer se amostrar está do lado de fora. E o senhor acredita que é necessário provar para as pessoas que nós temos unção? Pastor, isso é muito forte. Porque todos os profetas, os grandes profetas da Bíblia, como Elias, Eliseu, todos os grandes profetas, Ezequiel, Daniel, nenhum deles precisaram provar que tinha unção de Deus. Aliás, pastor, todo reprovado não aceita quem Deus aprova. Meu Deus, o que é isso, varão? Todo reprovado Que é isso? não aceita quem Deus aprova. Isso é fato. Quando Saul olhou para Davi e viu que Davi era uma ameaça para o trono, ele quis matar Davi. Peguei. Eu já peguei. Porque Saul era reprovado. Davi era aprovado. Uau! E todo reprovado vai tentar matar quem Deus aprovou. Uau. Fortíssimo. E a Bíblia diz que ele tentava matar Davi diversas vezes. Porque Saul queria trono. Davi queria presença. O reprovado quer trono e o aprovado quer presença. Uau! E mais forte é que Saul não sabe que a presença traz o trono. Uau! O trono, pastor, é consequência da presença. Então essa geração tem que aprender que o segredo não está no trono. O segredo está na presença. Meu Deus! Porque o trono é consequência da presença. E a presença traz o trono. Meu Deus, que forte. E Davi, ele não tinha interesse. Ele quis tanto a presença que antes dele se assentar no trono, ele trouxe para dentro da cidade a arca. Porque ele entendia. Meu Deus, eu não vou sentar no trono sem a presença. Sem a presença. Tem gente querendo sentar no trono, mas não carrega a presença. Terrível. De que me vale o trono se não tiver a presença? Meu Deus. De que me vale tudo se eu não tiver a presença? Meu Deus. O que me vale conquistar casa, bens e tudo sem a presença? Meu Deus. Não vale nada. Então, Davi, ele deu uma lição, né? Ele deu uma lição. Ele, verdadeiramente, ele quis deixar essa informação para que a gente pudesse... Hoje, a gente serve isso, eu carrego isso comigo hoje. Antes de eu ser empresário, eu sou pastor. Glória a Deus. Antes de eu conquistar as minhas coisas, eu já era pastor. Glória a Deus. Porque ministério vem primeiro do que tudo. Tem pessoas que estão deixando o ministério por último. E o que o senhor acha? Ministério em primeiro lugar ou afazeres em primeiro lugar? Pastor, boa pergunta. Antes do ministério, primeiro lugar, é a família. Depois, ministério. Uhum. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uhum. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão deixando o arado
por causa de outras coisas. Certo. Sendo que o ministério, ele é primeiro lugar. Primeira família. Segundo ministério. O ministério, ele é 50% do obreiro que tem chamada de Deus. 50% é a família e 50% o ministério. A família completa o ministério. Uau. E o ministério é a essência da família. Uau. Eita. Só tem um ministério sólido quem tem uma família sólida. Meu Deus. E só vai ter uma família sólida quem preza para ter uma comunhão sólida com Deus. Uau. Então tudo é uma degradação. Vai caindo. Comunhão com Deus. Família. Ministério. Ou melhor, subindo. Comunhão com Deus. Família. Ministério. Comunhão com Deus, família e ministério. Muito forte. E essa base, o interessante é que a família nos consolida. E você pode ver que muitas pessoas, eles vivem um evangelho Nutella. Qualquer coisa escorrega. Qualquer coisa eu tô deixando a igreja. Qualquer coisa tá abandonando. Qualquer coisa, pastor, não dá para mim. O pastor não pode chamar atenção. O pastor não pode falar nenhuma coisa. Em vez de ovelha, vira lobo. Porque quer avançar. Porque quem avança não é ovelha, é lobo. O lobo, ele avança. Verdade. Sabia? O lobo, ele tem a diferença da ovelha pro lobo. A ovelha, ela é dócil. Ela não avança. Agora, quem avança em pastor é o lobo. Porque lobo não mistura com ovelha. Meu Deus. Se destaca os dois. Tem um destaque diferente. O destaque é que a ovelha ouve e se cala. O lobo avança. E Deus não está procurando pessoas assim. Jesus está procurando pessoas que realmente estejam dispostas a se consolidar. E hoje, o nosso evangelho é muita conversinha. É muito blá, blá, blá. É muita coisa que não tem sentido. Pessoas estão pregando heresias. Estão trazendo mensagem que nem amparo bíblico tem. Você já viu casos assim? Pastor, quando você falou que estamos vivendo um evangelho de conversinha, isso é verdade. Eu ouvi uma frase que diz assim: estamos vivendo um tempo no evangelho de muita conversinha e pouca conversão. Hoje em dia, está tendo muita conversinha e pouca conversão. Uau! As mensagens que os pregadores estão pregando são mensagens emocionalistas. Não são mensagens realistas. Porque o evangelho, o triunfo do evangelho não é a glória, é a dor. Uau! O triunfo do evangelho não é a glória, é a dor. No caminho de Emaús, Jesus olhou para os dois que estavam indo para Emaús e falou bem assim: porventura convinha que o Cristo padecesse essas coisas, para depois entrar na sua glória. Que coisas são essas que Jesus está dizendo? A cruz. Uau! A coroa. Uau! Os pregos. Uau! A traição. Uau! O traidor. Uau! O Cristo teve que padecer para depois entrar na sua glória. Porque o Cristo sofredor vai na frente do Cristo triunfante. Uau! Isso é Bíblia. Essa geração. Isso é Bíblia. Essa geração tem que entender que o Cristo sofredor foi na frente do Cristo triunfante. Primeiro sofre, depois triunfa. Uau! Que chave! Essa Para geração, arrematar o caixão do diabo. essa geração tem que entender que primeiro é dor e depois é triunfo. Porque quem dá triunfo primeiro é o mundo. O filho pródigo falou: me dá minha herança, vou embora. Triunfo. Mas quando ele chegou lá na terra longínqua, dor, vai cuidar de porcos. Meu Deus! Porque primeiro o mundo te dá triunfo. Que é isso, varão? Mas depois te dá dor. O evangelho não. Que é isso? Primeiro o evangelho te dá dor. Mas Depois te dá. triunfo. É por isso que Cristo sofreu, Paulo sofreu, Davi sofreu. Rapaz, é mesmo, varão. Se você for comparar na lógica, primeiro o evangelho dá dor, depois o triunfo. Eu sofri, você sofreu. Rapaz, que chave poderosa. E essa foi para arrematar o caixão do diabo aqui.
Aqui no Tenda, foi muito forte. Maravilha. Meu Deus, mano, e é verdade, se você for pela lógica, você vai ver. E o interessante é que a maioria das pessoas que querem triunfar primeiro do que sofrer são pessoas que não oram. São pessoas que não têm um contato com o céu através da oração. E o próprio apóstolo Paulo, ele recomenda a oração, né? O próprio apóstolo Tiago recomenda a oração. E o próprio Jesus ensinou, o próprio Jesus ensinou a orar. O próprio Jesus, ele explicou sobre a importância da oração. Porque hoje em dia muitas pessoas querem cartaz, mas não quer oração. Quer pregar, mas não quer oração. Muitos pregadores aí já não oram mais, porque se acostumaram com as mensagens. Você vê pregador pregando mensagem repetida, a mesma mensagem 50 vezes. Sabe por que está pregando a mesma mensagem 50 vezes? É porque não está orando. É porque não está buscando. É porque não está pagando preço. Porque se tivesse orando, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é o quê? Cada dia ela se revela para nós de uma forma diferente. E se a palavra ela vai se renovar de uma forma diferente, se ela vai se revelar de uma forma diferente, então a partir do momento que eu oro, eu vou ter conteúdo novo. Eu não vou ter esse negócio de pregar mensagem repetida. Entende? Com certeza. E na vida, principalmente de um itinerante, ele precisa ter contato com a oração. E como é a vida do senhor? Contato de oração? Pastor, eu gosto muito de orar. A oração é a base fundamental do meu ministério. Meu ministério, eu fui criado num lar que ora muito. Minha mãe ora muito, meu pai ora muito, minha avó ora muito. Então, eu vim dessa vida de oração. Essa geração precisa entender que a vida de oração é essencial. Porque essa geração, ela quer muito palco. Uau! Mas pouco secreto. Uau! Estamos vivendo uma geração de muito palco e pouco secreto. Uau! E quem vive pouco no secreto não se sustenta no palco. Uau! Que é isso, varão? Quem vive pouco no secreto não se sustenta no palco. É por isso que você tem visto um ministério que dura 3 meses, 6 meses, de repente some. Porque quem fica muito no palco e pouco no secreto, o secreto é que sustenta a vida do obreiro no púlpito. O secreto é que sustenta a vida do cantor no púlpito. Então, antes do palco, antes do púlpito, primeiro vem o secreto. E sem secreto? Não vai muito longe, cai. Isso é tão verdade que Jesus falou. O segredo é, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Pai. Verdade. Verdade, o senhor puxou um gancho para um tema que ele é um tema muito polêmico. Por quê? Quem está no secreto se sustenta em público. Em público. Davi viveu o tempo do secreto. Se sustentou em público. Quando Davi sentou na cadeira, ele manteve a atitude do secreto. Maravilha. Ele manteve a atitude do secreto. Glória a Deus. E há quem diga que a cadeira revela quem é a pessoa. Já ouviu isso? Sim. Isso é muito forte. Quando o senhor falou de Davi e secreto, tem outro personagem também que não morreu por causa do secreto. Quem? Daniel. Uau! Uau! A Bíblia diz que a janela do quarto de Daniel era virado para a Grande Babilônia. Quem passava na Grande Babilônia conseguia ver Daniel orando dentro do seu quarto. Daniel era fiel em público. De repente, os inimigos de Daniel fizeram um projeto, um plano, e conseguiram lançar ele dentro da cova para os leões matar o profeta. Só que antes de ele estar na cova, ele tinha momentos no secreto. Uau! E os leões teve que jejuar. Uau! Não teve poder sobre a vida de Daniel. Porque quem tem experiência no secreto, o leão não mata. Uau! Isso é poderoso, varão. E o interessante é que Daniel, quando
obteve a posição de honra dentro do palácio, ele não pisou em ninguém, né, varão? A Bíblia não relata que ele não pisou em ninguém. Porque tem gente que se sentar na cadeira, ele vai revelar quem de fato quem ele é. Meu Deus. Porque a cadeira revela. O senhor concorda com isso? Com certeza. Pastor, e tem outra lição que nós aprendemos com Daniel. Daniel foi aquele que não trocou o propósito pela proposta. Uau! Não trocou pela cadeira. Não trocou pela cadeira. Pela proposta, pela cadeira. Porque Nabucodonosor colocou uma mesa dizendo: todos têm que comer. Ele falou: pode trocar meu nome, trocar minhas vestes, mas na mesa de Nabucodonosor não vou sentar. Porque Daniel faz parte da geração que prefere o propósito e diz não para a proposta. Uau! É porque tem muita gente que, em vez de procurar o céu, em vez de se preocupar com o céu, se preocupa com curtida. Tem gente que, em vez de se preocupar com as almas, está em busca de curtida, está em busca de comentário, está em busca de engajamento no Instagram, está em busca de engajamento no Facebook, está em busca de engajamento no YouTube, está em busca de engajamento nas redes sociais. O senhor concorda com isso? Pastor, isso é muito forte. Esse é o mal dessa geração. Se expor muito para os homens e se expor pouco para Deus. Ai. Estamos Essa é para matar o caixão do diabo. Estamos vivendo uma geração que se expõe muito para os homens e pouco para Deus. Os homens sabem mais da vida dele ou dela do que o próprio Deus. Ou seja, não é que Deus não sabe, Deus sabe, porque Deus é onisciente. Só que ele não revela para Deus. Estamos vivendo uma geração que se expõe demais. E o pior, pastor, que tem... O senhor é pregador, muitos anos de ministério, o senhor sabe muito bem disso. Estamos vivendo uma geração. Quando o senhor falou de uma mensagem só, o cara vai em 20 igrejas, 30 igrejas, mas tem uma mensagem. O ministério dele está sendo a rede social. Isso é um perigo. Porque antes de qualquer coisa, o ministério começa no íntimo com Deus. Nó. Dentro de casa. Antes do ministério ser exterior, o ministério precisa ser dentro. Interior. Uau. Essa geração de pregadores, eu também sou um jovem, e os outros pregadores mais jovens precisam entender que o ministério não começa fora, começa dentro. Isso é tão interessante que os mais jovens têm a força. Os mais jovens têm a força, mas os mais velhos têm a experiência. Uau! A Bíblia diz que Eliseu estava velho, cabelos brancos, depois dos 14 milagres que ele operou, dos 13 milagres. Estava velho, cabelo 13 branco. milagres? 13 milagres. Porque o 14º foi operado depois da morte de Eliseu. Meu Deus! Eliseu era tão cheio de Deus, pastor, que ele estava velho, cabelos brancos, dentro de casa. Abandonaram Eliseu. A sunamita não lembrou de Eliseu. O povo que viu Eliseu fazer vários milagres não lembrou de Eliseu. Está na Bíblia. Eliseu estava velho, dentro de casa, cabelos brancos, sem força. O profeta potente estava sem força. Um rei chamado Jeoás lembrou de Eliseu. Quando ele foi ver Eliseu estava velho, cabelos brancos, ele começou a chorar, falou: meu pai, você era como os carros de Israel e seus cavaleiros, agora o senhor está velho, cabelos brancos, doente. Só que Jeoás não sabia que a unção na vida de Eliseu é a mesma. Jeoás olhou para Eliseu, escute isso, Jeoás olhou para Eliseu e falou: o que foi? Eliseu, o que aconteceu? Eliseu falou assim: Jeoás, fica tranquilo, os inimigos não irão invadir a terra. Como não vai, meu pai? O senhor está velho. O senhor era a ferramenta que Deus usava. Ele falou: pega um arco, pega uma lança, Jeoás, e vira para o Oriente. Ele falou: o senhor só pode estar velho. Com um arco, uma lança vai fazer contra os nossos inimigos. Uau. Eliseu falou assim: Jeoás, pega o arco, pega a lança e vira para o Oriente. E Eliseu falou: quando você soltar a lança, na medida que você solta, os nossos inimigos serão derrotados.
Porque os mais jovens têm a força, porém os mais velhos, a experiência. Uau! Oh! Pastor, e tem outro segredo na vida de Eliseu, que Eliseu morreu. Sepultaram Eliseu em uma sepultura rasa e não fecharam a tampa. Era uma vergonha. Você lembra dos egípcios? Sim. Quando o faraó morria, eles faziam aquela catatumba E fechava a tampa. gigante. Aquela catatumba gigante que fazia para os faraós ou para os egípcios era a honra. Se você for no Egito e ver uma catatumba grande, aquilo lá significa honra. É alguém famoso, um faraó famoso. Só que o profeta dos 14 milagres, dos 13 milagres, Não foi honrado. não foi honrado. Aí Satanás falou assim: se eu não conseguir parar ele em vida, parei na morte. Coloquei uma sepultura rasa e não fechei a tampa. De repente pegaram um homem morto e estão arrastando. Jogaram na sepultura de Eliseu. Quando o morto encostou nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Porque a unção de Eliseu não está na carne, está nos ossos. Ai! Estamos vivendo uma geração que tem unção na carne e pouca unção nos ossos. Forte! Uou! Pastor, e quem tem unção na carne não se sustenta Aí eu por vou muito falar tempo. em línguas aqui, varão. Mas quem tem unção nos ossos vive aquilo que Jeremias falou. Eu tenho um fogo O cerrado segredo não tá na carne. em meu peito. Tá no osso. Tá no osso. Que é isso, varão? Rapaz, que revelação. Essa é pra ficar marcada no tenda, hein? Essa é pra ficar marcado. Muito forte, varão. Muito forte. A unção não tava na carne, Tava nos ossos. tava nos ossos. Porque a carne não pode falar mais alto do que os ossos. É interessante. Vambora. Vamos? Você tá falando de Vamos osso? passear. É interessante que quando Deus permitiu Satanás tocar em Jó, a Bíblia diz que os ossos de Jó tremeram por causa da dor da carne, Mas não se quebrou. mas não se quebrou e nem seus ossos foram afetados. Uau. Porque no crente ungido, o diabo pode até tocar na carne, Mas não afeta os ossos. mas não afeta a estrutura, que é os Que ossos. Bíblia! Isso é Bíblia! E isso é tão comprovado que em Salmos está escrito: nenhum dos seus ossos seriam Isso quebrados. é revelação bíblica. Jesus estava na cruz, colocou coroa de espinhos, furaram os pés, furaram as mãos, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Porque na estrutura de crente ungido, o diabo não pode tocar. Meu Deus, que coisa forte. Muito forte. E o adversário tem tocado nas estruturas das pessoas. Meu Deus. Varão, você já percebeu na profundidade que é isso? É muito forte. Você percebeu que Eliseu estava no vale? E no vale, os ossos estavam Sequíssimos. Ezequiel, o profeta Ezequiel, Ezequiel. estava nos vales e os ossos estavam secos. Pastor, sabe o que é interessante? Que se você ler Ezequiel 37, está escrito assim, os primeiros versículos: o Espírito do Senhor me levou a um vale que estava cheio de ossos. Aí o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ele falou assim: Senhor, tu sabes. Então profetiza. Quando ele profetiza, está escrito assim lá no verso 10. E o Espírito entrou neles. Olha que coisa tremenda. O Espírito de Deus levou o profeta. E quando o profeta profetizou, o Espírito de Deus entrou nos ossos. Porque aquilo que o Espírito de Deus começa, o Espírito de Deus termina. Temos que entender. Aquele que começou a boa obra É fiel para terminar. para terminá-la. É por isso que eles falam que o pecado só é bonito até o juiz entrar. Meu Deus. Porque a partir do momento que o juízo entra, Meu Deus. o pecado... Você concorda com isso? Com certeza. Pastor, enquanto o juiz não chega, tem engano, tem mentira, tem falsidade, tem tudo de ruim. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai separar o trigo do joio, Uau. o lobo das ovelhas, Uau. o justo do injusto Uau. e o verdadeiro do falso. E quem é que vai separar? O juiz. Isso. O juiz vai separar. Maravilha.
O juiz vai separar. E o juiz, ele separa mesmo, né? O juiz separa. O Senhor vai separar o joio do trigo, o justo dos injustos e o verdadeiro do falso. Porque o pecado só é bonito até o juiz não chegar. E isso é tão tremendo, pastor. Pastor, eu vou falar algo polêmico aqui. Pode falar? Pode. Isso aqui vontade, você tá em casa. Isso vai repercutir. Vai, você tá em casa. Não existe xodó de Deus. E eu provo isso no arrebatamento. Não existe xodó de Deus. Não existe xodó de Deus e você consegue provar isso dentro da Bíblia. Na Bíblia. Então prova. No dia do arrebatamento, em Tessalonicenses diz que os mortos irão ressuscitar. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Vai subir. E nós que ficarmos vivos, que é a igreja militante, vai encontrar a igreja triunfante que morreu com Cristo nos ares. Correto. Os vivos vai encontrar com os mortos nos ares. E está escrito assim: depois que os vivos encontrar com os mortos, o Senhor vai buscar os vivos e os mortos juntos. Nem a igreja triunfante passa na frente. Uau. E nem a igreja militante passa na frente. E aqui já quebra uma tese. Não existe preferidinho. Porque se tivesse preferidinho, no dia do arrebatamento os preferidos iriam subir primeiro. Mas ninguém sobe. A igreja triunfante se une com a igreja militante e sobe junto. Quem prega melhor não vai subir primeiro. Uau. Quem canta melhor não vai subir primeiro. Uau. Quem revela não vai subir primeiro. Nós iremos subir juntos. E o interessante é que muitas pessoas estão dando oportunidade para pessoas de boa aparência. Você já percebeu? Com certeza. Só vai botar no cartaz se for uma pessoa de boa aparência. Mas o inferno tá cheio de pessoas de boa aparência. Pastor, isso é muito forte. Tem uma parábola que é o Lázaro e o rico. O rico era de boa aparência. O rico era de boa aparência, mas quando ele morreu, ele foi para o lugar de tormento. E sabe para onde foi o Lázaro, que não tinha nenhuma aparência? Para o paraíso. Como o lugar de tormento fazia divisão com o paraíso, o rico falou bem assim: Senhor, manda que Lázaro pingue uma gotinha de água na minha língua, porque a aparência não revela a essência. Existem pessoas que têm aparência, mas não têm essência. Lázaro era um mendigo, não tinha aparência, mas foi para o paraíso. O rico era rico, mas foi para o lugar de tormento, porque a aparência não revela a essência. Uau! E tem muitas pessoas aí que falam: eu tenho trauma. Eu tenho trauma. Na verdade, não é o trauma. É desobediência camuflada de trauma. Meu Deus. Isso é muito forte. Estamos vivendo o tempo da geração mais fraca. Geração mais fraca. Mais fraca, mentalmente. Mentalmente. Psicologicamente. Psicologicamente. Por quê? É uma geração que anda na desobediência. E a geração que anda na desobediência, ela sofre traumas. E tem coisas que não é trauma, é desobediência. Relacionamento errado, amizades erradas, até casamentos errados. Existem pessoas que casou errado, entrou em relacionamentos que não era da vontade de Deus, até porque todo relacionamento que não é da vontade de Deus, ele tem sinais, ele dá sinais. Quando o cara é agressivo, sinal. É um sinal. Ele dá um sinal antes de casar. Quando a moça, ela não tem ainda uma capacidade de ter uma família, ela sinal. Dá sinais. E existem pessoas que passam por cima do sinal. E quem passa por cima dos sinais não é trauma. Gera desobediência. Porque quando você passa por cima dos sinais, não é trauma, é desobediência. Era um relacionamento que não era para entrar, uma porta que não era para entrar, uma amizade que não era para ser feita. E gerou desobediência.
Isso é pura verdade, né? Porque isso é uma grande realidade. Você já sobreviveu a alguma coisa que veio para poder tentar te matar? Com certeza. Pastor, parece que não. Tenho 25 anos. Com 9 anos de idade, eu fui acometido com algumas pedras na bexiga. Não consegui ir no banheiro. Uhum. E depois, presta atenção, eu fui atropelado por um carro. E tudo isso era por causa da chamada de Deus. Eu não entendia. Deus tinha uma chamada de Deus na minha vida. E o inimigo tentava muito na minha área da saúde. Hoje em dia eu sou saudável, tal. Isso aí eu era criança ainda, adolescente, criança, pré-adolescente, criança para pré-adolescente. E todos que têm uma chamada de Deus, um propósito de Deus, vai passar por algo que vem para matar. É interessante que tem uma mulher na Bíblia chamada Abigail. Abigail. Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Uau, já peguei. Nabal, ele era um cara muito rico. Só que Nabal foi ingrato com Davi, porque Davi cuidou dos pastores de Nabal no deserto. Sim. Quando Davi precisou de Nabal, Nabal fechou a porta para Davi. Nabal fechou a porta para Davi. E olha que isso aqui é poderoso. Davi ficou tão irado que Davi falou assim: até o dia de amanhã não vai sobrar ninguém vivo na casa de Abigail de Nabal. De repente, os servos ficou sabendo da notícia que Davi queria matar todo mundo da casa de Abigail de Nabal. Foi até Abigail e falou assim: Abigail, Davi está vindo com seus 30 valentes para destruir a sua casa. Olha que coisa tremenda. Abigail falou assim: eu vou parar Davi. O servo olhou para Abigail e falou: como você vai parar Davi? Ela falou: traga para mim um cesto, coloca pão, coloca um odre de vinho, coloca água, coloca passas, que eu vou parar Davi. Com um cesto. E esse cesto de Abigail foi a oferta que revogou a sentença de morte. Uau. Porque existe uma oferta que revoga a sentença de morte. Qual é? Esse cesto de Abigail aqui está apontando para Cristo. Porque Cristo foi a oferta que revogou a sentença de morte. Uau. Ela pegou o cesto, foi lá. Davi estava vindo com a morte para acabar com a casa de Abigail. Ela dobrou o joelho. E olha, isso aqui é poderoso, pastor. Ela dobrou o joelho, colocou o cesto do lado, ficou esperando Davi. Davi vai vir Abigail de joelho, vai se aproximar perto dela e vai dizer assim: conjuro-te que até amanhã não sobra ninguém. Abigail falou assim: Senhor, antes do Senhor tomar essa decisão, eu tenho algo para te falar. Pois não. Nisso ainda, pastor, que é 1 Samuel 25, Davi não era rei. Abigail falou assim: Deus tem um reinado para você. Olha que mulher de visão. Sim. Deus tem um reinado para você. Mas se você matar sangue inocente antes de sentar no trono, Deus reprova o seu reinado. Sim. Davi largou a espada na hora. Davi largou a espada na hora, pastor. E ouviu Abigail. Abigail olhou para Davi e falou assim: Davi, fica tranquilo. Não precisa guerrear suas guerras. É Deus que guerreia suas guerras. Uau. A sua vida está na aljarva de Deus. Aljarva é lugar de pedras preciosas. E a vida dos seus inimigos está na funda de Deus, que Deus gira e joga para longe. Com um cesto, Abigail revogou a sentença de morte que estava para vir sobre a casa dela. Meu Deus, é muito forte. O que era para te matar, não vai te matar. Não vai te matar. Muito forte. Isso é muito poderoso, né? E Varão, e lá no Éden? A sentença lá no Éden foi a morte. Muito forte. Existe um paradoxo, um paralelo entre Adão e Cristo. Adão e Cristo. Essa eu nunca ouvi, Varão. Porque Adão estava no paraíso, mas pecou. Jesus estava no deserto e Jesus fez o diabo ir embora. Uau. Não pecou. Jesus estava em jejum, sem comer, sem beber. Adão estava no paraíso, com todas as frutas. Comendo, bebendo, dormindo. E pecou. Meu Deus. Porque o segredo não está no lugar. O segredo é o propósito de quem está no lugar. Uau. Quem carrega o propósito de quem está no lugar. Adão estava no paraíso, mas pecou. Jesus estava no deserto e não pecou. É um paralelo, né? Um paralelo. É um paralelo.
E tipo, e Adão pecou porque olhou e cobiçou. Muito forte. Olhou e cobiçou. E cobiçou. Pastor, Eva estava no jardim, Correto. Adão estava lá. Certo. Deus tirou Eva da onde de Adão? Da costela. Da costela. Do lado. Do lado. Então já dá para entender que se Deus tirou do lado, não era para Eva estar longe de Adão. Era para estar do lado. Uau! Sabe por que a serpente enganou Eva? Porque Adão deixou longe Uau! aquilo que Deus fez para estar do lado. Para estar do lado. E tem muita gente sofrendo frustrações porque tá deixando longe aquilo que Deus fez para estar perto. Uau! O que tem de gente, pastor, deixando longe o que Deus fez para estar perto, tá fora do gibi. Deus fez a casa para estar perto, tá deixando a casa longe. Deus fez o ministério para estar perto, tá deixando o ministério longe. Deus fez a Bíblia para estar perto, mas tá deixando a Bíblia longe. Não deixe longe aquilo que Deus fez para estar perto. E o interessante é que os casamentos estão acabando. Por quê? Porque estão deixando longe aquilo que Deus fez para estar perto. Nossa. Tem marido deixando longe a esposa que Deus deu para estar perto. E tem esposa deixando longe o marido que Deus fez para estar perto. E quando você deixa longe aquilo que Deus fez para estar perto, quem aparece é a serpente. Uau. E a serpente engana, Uau. destrói. Então não deixe longe aquilo que Deus fez para estar perto. Pastor? E é tão interessante isso aqui, para a gente fechar, que quando Eva peca, ela come do fruto. Adão, como cabeça, se ele não comesse do fruto, eles não seriam expulsos do jardim. Porque Deus falou com Adão, Deus não falou com Eva. O problema é que tem pessoas que não estão assumindo a responsabilidade que Deus falou com ele. Opa, Deus falou comigo. Não vou comer, não vou me contaminar, não vou andar errado, não vou pecar. Mas quando Eva chegou, Adão comeu. E depois ele quis jogar responsabilidade sobre Eva, sendo que a responsabilidade do pecado estava sobre Adão. Então, quando a gente não assume a responsabilidade ou o posto que Deus nos chamou, isso que acontece. A família é contaminada, o casamento é destruído e as coisas vão de água abaixo. Porque olhar para o fruto não era pecado. Ver o fruto não era pecado. Meu Deus. Tocar no fruto não era pecado. Chegar perto não era pecado. Mas pegar e comer era o pecado. Então, tudo aquilo que você ingere que não está nos planos de Deus te traz consequências terríveis. E isso é muito forte. Teve uma vez que os profetas estavam reunidos. Os profetas foram até Eliseu e falaram assim: Eliseu, não tem comida. Sabe o que os profetas fizeram, pastor? Pegaram uma capa, subiram para o monte. Jogaram uma capa no chão. E capa aqui tem um significado muito forte. Quando Elias foi levado para o céu, no redemoinho de fogo, o que caiu de Elias para Eliseu? Uma capa. Quando Elias foi levado ao céu, o que caiu de Elias para Eliseu? Uma capa. Então, capa aqui nesse contexto histórico aqui, fala de ministério. Porque quando Eliseu vestiu a capa de Elias, a unção que repousava sobre Elias agora estava sobre Eliseu. Aí os profetas de Eliseu pegaram uma capa, que fala de ministério, jogaram no chão e começaram a catar erva e jogar na capa. Catar erva e jogar na capa. Catar erva e jogar na capa. Olha que coisa tremenda. De repente fecharam a capa, levaram até os profetas, havia uma panela no fogo, jogaram o que estava dentro da capa na panela. Olha que isso aqui é tremendo, pastor. Quando jogaram na panela, alguém vai gritar: Eliseu, tem veneno na panela. E sabe de onde veio o veneno? Da capa dos profetas. Tem pregador pregando, mas está com a capa envenenada.
meu Deus! Tem cantor cantando, Oh, mas tá com a my capa God. envenenada. Que é isso, Brasil? Tem ensinadores por aí que a capa Que carrega é veneno. isso? Mas quando o profeta gritou, Eliseu, tem veneno na panela? Sabe o que Eliseu falou? Traz farinha. E sabe o que é interessante? Que o profeta até comeu do veneno, mas não morreu pelo veneno. O profeta que experimentou falou, tem veneno na panela, mas o veneno não teve poder sobre o profeta. Aí se cumpriu o que Jesus falou, se beberes coisas mortíferas, Uau! não lhe fará dano algum. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ficar por aqui nessa entrevista. Já vai o segundo episódio. Se você quer continuar assistindo o próximo episódio, você vai clicar no link que está aqui abaixo. O link que está aqui abaixo vai te direcionar para o próximo episódio. Pastor Josué, eu quero que você olhe para a câmera e dê um recadinho aí para os novos itinerantes, as pessoas que estão pregando, que precisam ouvir essa mensagem, que ouviram essa mensagem, para o nosso telespectador que nos ouviu. Eu queria que o senhor deixasse um recadinho especial para eles. Maravilha. Queridos, que Deus abençoe, que a mão de Deus esteja sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família. Permaneça firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o seu trabalho na obra do Senhor não é vão. Que Deus vos abençoe.